Economia, com Ivana Moreira. Olá, Ivana, bom dia. Bom dia, Paulo. Outro dia falamos sobre hotelaria e você contava dos números de 2010, da pujança do setor, das perspectivas de novo faturamento com eventos que acontecerão aqui no Brasil. Temos novidades ainda no mundo dos hotéis? Sim, temos números que comprovam que o aquecimento no setor estava só começando. Os números de janeiro surpreenderam os hoteleiros de Belo Horizonte. A taxa de ocupação dos apartamentos ficou em torno de 56%, que é pelo menos 7 pontos percentuais acima do que era esperado para o período em Belo Horizonte, que não é uma cidade turística e, portanto, não tem uma expectativa de alta ocupação, assim, alta temporada em janeiro. E não foi só a ocupação dos apartamentos para hóspedes, mas também o uso corporativo. Aqueles espaços para convenções e treinamentos ficou pelo menos, teve uma ocupação de pelo menos 10 pontos percentuais acima do que costuma ser a média para esse período. O nível desse tipo de ocupação em janeiro é da ordem de 30%, mas nesse mês de janeiro em Belo Horizonte a ocupação foi de mais de 40%. Segundo o presidente da Seção Mineira da Associação Brasileira de Hotéis, Omar Cafaro, a realidade foi muito parecida nos principais hotéis da cidade, todos registrando um movimento muito acima do que era previsto nesse mês de janeiro. O Omar estava me dizendo que o Omar dirige o Mercury ali de Lourdes, além de ser o presidente da seção mineira aí da associação, Sim. E ele estava me dizendo que o setor de hotelaria é o melhor termômetro da economia brasileira, porque é um reflexo muito imediato de como vai a circulação do dinheiro no país. Se os executivos estão viajando muito para fechar negócios, estão assim, num momento aquecido, os motéis imediatamente ficam muito aquecidos. Do contrário, quando tem uma crise, também eles são afetados imediatamente. Ele estava me dizendo que 2008, por exemplo, naquela crise financeira mundial, e que houve um reflexo imediato para muitas empresas brasileiras, que o setor viveu uma crise grande também. Até por isso, o setor de hotelaria parece que foi um dos primeiros a descobrir que já se foi aquele tempo que a gente podia dizer no Brasil que o ano só começa depois do carnaval. Porque o que os hoteleiros de Belo Horizonte estão muito surpresos é com o volume de treinamentos que as empresas já realizaram durante o mês de janeiro. Esse era um tipo de atividade que as empresas costumavam programar realmente depois, quando o nível de atividade já tinha voltado ao normal, uma grande parte da equipe costumava tirar férias durante o mês de janeiro, bem naquela linha de raciocínio que em janeiro não adianta, que em janeiro a gente não fecha mesmo o negócio. Parece que a coisa anda muito diferente. E o que está surpreendendo o setor hoteleiro em Belo Horizonte não é só o nível da taxa de ocupação, mas o tipo de uso em geral da hotelaria. Os hóspedes estão gastando mais, consumindo serviços que antes eram consumidos por muito poucos. Um exemplo disso, no Mercury eles têm 2 andares lá, de um tipo de apartamento, que inclui um servicinho, um mimo extra, que é um mordomo à disposição do hóspede. Então, esse hotel executivo, ele tem um mordomo para cuidar da agenda dele, marcar um jantar, organizar documentos, enviar papéis, enfim, para ficar por conta daquele hóspede como um assistente pessoal. E esse é um tipo de serviço que tinha uma ocupação baixa, mas que passou a ser grande aposta da rede Mercury em Belo Horizonte nesse ano, porque a taxa de ocupação desse tipo de apartamento em janeiro, por exemplo, subiu 8% em relação ao janeiro do ano passado. E esse tipo de apartamento tem uma tarifa média aí de R$350 por dia. Você vê que a hotelaria está ganhando não só com um número maior de hóspedes, mas com a venda de produtos com valor agregado e com uma rentabilidade muito melhor. Eu estou aqui tendo a informação de que
o setor de turismo não para de inventar alternativas. Por exemplo, hospitais de referência de Belo Horizonte estão se juntando num grupo para fazer com que Belo Horizonte vire referência em cirurgias plásticas, para que se proporcione até a chance de ter turismo médico. Mais uma oportunidade, então, para a hotelaria, que já apresenta números tão significativos como os 50% que você disse, médio de taxa de ocupação, para que esse setor fique ainda mais feliz ainda e comemore muito mais, né? É verdade. Esse é um movimento que já começou há algum tempo. No setor médico, por exemplo, que você citou, a realização de alguns congressos importantes já vem acontecendo em Belo Horizonte. Existe um esforço para que o turismo de negócios em Belo Horizonte, que é a vocação possível para a cidade, já que, de fato, praia para atrair turista não teremos, já tentamos incorporar o Espírito Santo muitas vezes, mas ainda não conseguimos, vamos realmente depender desse turismo de negócios que vem crescendo muito. O setor médico é um dos exemplos que tem investido em estratégias para ter eventos de referência em Belo Horizonte, outros estão também, e é um negócio que realmente está dando resultado. É o que aquece hoje, o que movimenta os hotéis e também muitos restaurantes. O crescimento da gastronomia em Belo Horizonte tem muito a ver com o crescimento do turismo de negócio, de pessoas de um alto poder aquisitivo que estão acostumados a um tipo de consumo em restaurantes mais sofisticado, e que aí vai atraindo investimentos em restaurantes mais qualificados, que apostam numa gastronomia mais refinada. Uhum. Essa foi Ivana Moreira, que conversa todas as manhãs conosco sobre economia aqui na Band News FM, no jornal Band News Minas, primeira edição. Ivana, tenha um bom dia e até amanhã. Até amanhã. Tchau.